Esta iniciativa faz parte de um projeto piloto desenvolvido no âmbito do Programa 34 da Fundação Renova e consiste em atender o projeto de apoio à defesa civil, Comitê Gestor de Risco, Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil e Escola Segura, dos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz dos Calvados. Os conteúdos se referem às temáticas relacionadas à redução de riscos de desastres e gestão de riscos de desastres, replicadas em forma de oficinas virtuais nas comunidades e escolas participantes do projeto. Programa de Preparação para Emergências Ambientais, Projeto de Apoio à Defesa Civil, Oficina de Capacitação, Videoaula, Memória dos Desastres. Unidade temática, Memória dos Desastres, Objeto do Conhecimento, a importância de se lembrar do que aconteceu e de aprender com os erros. É importante tirar aprendizados de tudo que foi vivido. Palavras-chave: memória, comunidade, segurança, resiliência. Olá pessoal, eu sou o Reginaldo Damaso da Silva, coordenador da Defesa Civil de Santa Cruz do Escalvado, Minas Gerais. É um prazer ter você aqui em nosso canal de aprendizagem. A partir de agora, teremos mais esta ferramenta para nos comunicarmos e aprendermos mais sobre as temáticas relacionadas à gestão de risco de desastres e redução de risco de desastres no nosso projeto NUPDEC. Esperamos em breve estar com vocês presencialmente, mas por enquanto fique em casa e se for sair, use máscara. Fique agora com a nossa amiga Roberta Dutra, coordenadora do projeto Núcleo de Proteção e Defesa Civil, NUPDEC. Ela vai nos contar um pouco mais sobre a nossa videoaula. Vamos lá? Defesa Civil somos todos nós. Olá, amigos e amigas do NUPDEC. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Vocês sabiam que falar de memória dos desastres é muito importante para que possamos fortalecer nossa comunidade a ser mais resiliente? As experiências que vivemos compõem a nossa história. Durante nossa vida, vamos aprendendo e conhecendo sobre vários assuntos. Aprender com os mais velhos, saber das histórias da nossa família, de onde moramos ou estudamos, contribui para que possamos agir e nos prevenir em cada situação. Como vimos este ano em nossas oficinas virtuais, os desastres podem provocar muitas mudanças em nossas vidas. Por isso, é tão importante lembrar dessas situações para entender o que aconteceu, corrigir, aprender com os erros para fazer diferente no futuro. E para relembrar ou entender sobre os eventos que já aconteceram, é preciso saber alguns conceitos específicos que nos ajudam a diferenciar cada situação. Ficou curioso ou curiosa para saber um pouco mais? Então preste atenção no conteúdo. Vamos lá? Aprender a partir do passado para que os mesmos danos e sofrimentos não se repitam na vida da comunidade e das pessoas. É sobre esse tema que vamos falar na oficina de hoje, Memória dos Desastres. Se você quer fazer da sua escola ou comunidade mais segura, é preciso entender sobre esse assunto, não é, Paulo? Isso mesmo. E sabia que a memória dos desastres é o quarto pilar para ser uma comunidade segura? Os desastres podem provocar muitas mudanças em nossas vidas e de maneiras diferentes. Por isso, é importante lembrar dessas situações para que possamos entender o que aconteceu, corrigir, aprender com os erros e fazer diferente no futuro. Para falar sobre essa história e memória dos desastres, é preciso saber de alguns conceitos. Vamos lá? Acidentes é qualquer acontecimento inesperado e indesejado que pode causar danos humanos, materiais ou ambientais. Emergência é uma situação crítica e perigosa que deve ser identificada e tratada imediatamente, pois pode colocar vidas em risco. Desastre é o resultado de eventos adversos sobre o ambiente, causando danos humanos, materiais ou ambientais, além de prejuízos econômicos e sociais. Catástrofe
São desastres de grandes proporções que envolvem um alto número de vítimas e danos severos. Epidemia. Aumento muito grande e significativo de uma determinada doença em uma população. Acontece em várias regiões de uma cidade, estado ou país. Pandemia. É uma epidemia de amplas proporções, atingindo grande número de pessoas em diferentes localidades a nível mundial, ou seja, se espalha por diversas regiões do planeta, como é o caso da Covid-19, uma das pandemias mais severas vivenciadas no mundo e que tem causado muitas perdas e danos à vida das pessoas. Olhar sobre esses fatos marcantes em nossa sociedade e que acontecem em diferentes locais e situações pode nos ajudar a se preparar e saber como agir caso aconteça com a gente. Também é essencial para reconhecermos a atuação da Defesa Civil no planejamento de ações de prevenção, preparação e resposta a esses eventos adversos. É preciso conhecer para prevenir. Então, o que acham de saber sobre alguns eventos que já aconteceram no Brasil e no mundo? Em 1946, aconteceu um acidente ferroviário no estado de Sergipe. 200 pessoas morreram e muitas pessoas ficaram feridas. Um grande terremoto atingiu o Chile no ano de 1960. 1.600 pessoas morreram, 3.000 ficaram feridas e 2.000 pessoas ficaram desabrigadas. Imagine como deve ter sido complicado realizar as ações de resposta. A seca também é um evento que pode afetar muito a vida de muitas pessoas, animais e plantações. Em 1963, houve uma seca muito forte no Brasil, que afetou a Amazônia e várias regiões do país, principalmente o Nordeste brasileiro, que tem destaque nesse aspecto. Quem se lembra do genocídio que aconteceu em Ruanda, no ano de 1994? Falamos desse desastre em nossa terceira oficina. Esse conflito causou a morte de cerca de 800 mil pessoas e foi um marco sobre discussões relacionadas à ajuda humanitária. Em 2009, queimadas atingiram a Austrália. A temperatura chegou a 50 graus, houve muita destruição e mortes. Estamos no período chuvoso, não é mesmo? E foi devido ao grande volume de chuvas que em 2011 aconteceu um deslizamento de terra na região serrana do Rio de Janeiro. Muitas famílias ficaram desabrigadas e mais de 900 pessoas perderam a vida. A tragédia foi considerada um dos maiores desastres climáticos do país. Em 2015, várias localidades de Minas Gerais e Espírito Santo foram impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão. Esse desastre humanitário e ambiental causou a morte de 19 pessoas e uma foi considerada desaparecida. Outro rompimento de barragem de minério voltou a acontecer no ano de 2019 em Brumadinho, Minas Gerais. O rompimento da barragem de mina Córrego do Feijão deixou mais de 200 mortos e muitas pessoas desaparecidas. As consequências desses desastres ainda são sentidas por todos que foram afetados. Mas por que precisamos saber do que aconteceu no passado? Entender sobre a causa dos desastres, os impactos e o que mudou depois que aconteceu é fundamental para mudar nossa percepção e nos tornar mais resilientes. Um novo olhar sobre as experiências da nossa comunidade. As experiências vividas e suas memórias são instrumentos fundamentais para a construção da nossa história. Que tal saber dos acontecimentos que aconteceram onde você mora? Converse com seus familiares e pessoas mais experientes. Aprender com os mais experientes, saber das histórias da nossa família, de onde moramos ou estudamos, contribui com o nosso conhecimento. Se ocorreu algum desastre, é preciso aprender e fazer diferente. A Antônia, integrante do NUPDEC, tem uma experiência para nos contar. Oi, Paulo. Meus pais me contaram que passaram por uma situação muito difícil. No ano de 1979, por causa da longa duração das fortes chuvas, aconteceram enchentes que afetaram dezenas de cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo. Me contaram que mais de 200 pessoas morreram nesse desastre e muitos locais ficaram ilhados, entre eles a cidade onde moramos.
As enchentes realmente podem causar muitos danos. As fortes chuvas e cheias dos rios podem elevar o nível das águas e, consequentemente, invadir casas, ruas e ter muita destruição. Mas além desses fatores naturais, a ação humana pode intensificar esse desastre. Por exemplo, se as pessoas jogam lixo nos bueiros e chove muito, impede a passagem da água. Desmatar a vegetação nas margens dos rios e construir casas em sua proximidade são situações que também podem favorecer as enchentes. Meus pais moravam perto do rio e perderam quase tudo o que tinham. Ainda bem que deu tempo deles saírem de casa e ficarem em segurança. Aprender e se capacitar é fundamental, além de preservar e cuidar do meio em que vivemos. Dentre as ações que podemos fazer é descartar o lixo de maneira correta, não destruir a vegetação que protege os rios e verificar se o local onde estamos construindo é realmente seguro. Seu papel como membro do NUPDEC é compartilhar esses conhecimentos com a comunidade e todos à sua volta. Gostou da oficina de hoje? Lembre-se de que não podemos esperar um desastre acontecer para agir. É preciso continuar aprendendo sobre as práticas de segurança, prevenção e redução de desastres. Agora que vocês já conferiram a videoaula do projeto NUPDEC, chegou o momento da avaliação. No final de cada encontro nosso, vocês devem realizar a avaliação da oficina, ok? No questionário, vocês devem marcar com um X de acordo com a carinha, mostrando o que acharam da atividade. A opinião de vocês é muito importante. Por isso, queremos contar com a colaboração de todos. Enviaremos este questionário através de um link nos grupos de WhatsApp de cada comunidade. É só clicar e responder cada pergunta. Combinado? Vocês também irão receber este questionário na cartilha NUPDEC. Não nos deixe na mão. Faça a avaliação. Contamos com vocês!